Bom, saudações a todos. Meu nome é Conrad, para aqueles que não me conhecem ainda. Falamos aqui de Brasília, da divisão de arquivo, com os senhores, membros, integrantes, presidentes das subcomissões permanentes de gestão documental nos estados. Esse vídeo está sendo feito para a gente poder aproveitar a tecnologia e evitar que tenha que escrever um e-mail muito grande com muitas explicações. Dessa forma a gente consegue ter uma comunicação mais efetiva, mais eficiente. Então a razão desse vídeo é que nós estamos continuando o trabalho de gestão documental no MPF com a elaboração dos dois grandes instrumentos, que é o plano de classificação e a tabela de temporalidade. A gente tem esses instrumentos aprovados esse ano pela portaria 19 do PGR de 2013. Porém, a GEPAD ela fez a contratação da UNB para poder auxiliar no trabalho de atualização, de aperfeiçoamento desses instrumentos, tanto da área meio quanto da área fim. E nós recebemos os instrumentos em conjunto, trabalhando com eles, da área meio. E é previsto em contrato uma consulta pública, uma consulta interna, no caso, no MPF, para a gente poder fazer essa validação. Nós já fizemos essa validação na PGR e agora é necessário a construção coletiva, o trabalho, o auxílio de vocês, dos colegas dos estados, para a gente poder afinar esse instrumento e verificar se realmente ele está atendendo a necessidade do Ministério Público Federal como um todo, né? Pelas especificidades de cada unidade, a gente conseguir fazer essa validação, entender que esse instrumento está atendendo a necessidade das áreas de vocês. Tá? Então a gente vai começar esse trabalho com uma área assim, que gera muitos documentos, uma área, a gente considerou assim, a mais complexa, que é a área de gestão de pessoas. Então nossa proposta é que a partir da semana que vem, a gente está imaginando assim, no dia 17, a gente vai encaminhar para vocês a proposta específica da área de gestão de pessoas, para vocês poderem fazer essa verificação, essa validação. Como é essa validação que a gente está precisando? A gente propõe que as subcomissões, o presidente, os membros, façam uma reunião com a área de gestão de pessoas, explique a lógica do instrumento, que eu vou explicar para vocês aqui no quadro, e isso está também descrito no documento que vai anexo a esse e-mail, como é que é a estrutura dessa ferramenta, e após essa explicação, da mesma maneira que fizemos aqui na PGR, encaminhar para a área de gestão de pessoas, para que eles verifiquem se as tipologias, ou seja, os tipos de documentos levantados aqui na PGR, eles conseguem encontrar, ou seja, eles se identificam, os documentos que eles produzem são aqueles que estão descritos na tabela de temporalidade. Tá? Então, dentro disso, vocês podem pensar assim, poxa, mas a gente está fazendo um trabalho, a gente está usando a portaria que está aprovada, a tabela de temporalidade em vigor, e agora você vem, Conrad, com um novo instrumento que a gente vai ter que mudar tudo que a gente está fazendo, vamos perder todo o trabalho que a gente fez? Não, não é isso. O trabalho que vem sendo feito, a classificação que vem sendo feita, que vocês estão fazendo, está sendo feita com base num instrumento válido, legal, que pode ser utilizado tranquilamente para, se for o caso de se fazer o descarte, os documentos que estão com prazo prescritos, né, a previsão do descarte, possa ocorrer. Isso continua válido, né? Até porque a gente está fazendo ainda essa elaboração, até que essa atualização da tabela esteja aprovada, já deu tempo dos estados conseguirem concluir esse trabalho na massa documental acumulada, de poder realizar descarte por meio da instrução normativa do secretário-geral A1 de 2013, tá? Então isso não está perdido. E além do mais, vocês vão perceber, quando vocês analisarem o instrumento, que a gente não está mudando radicalmente nada do que está feito. O que vocês estão fazendo, por exemplo, toda a classificação da área de gestão de pessoas, ela vai continuar sendo utilizada, porque a lógica, ela não foge, a lógica. É a mesma lógica de trabalho. Vocês vão perceber isso quando vocês estiverem examinando a tabela de temporalidade. O que a gente fez? A gente detalhou mais.
A gente desceu na minúcia, a gente desceu no tipo de documento. Então agora, você, por exemplo, você encontraria lá, por exemplo, treinamento. Estaria lá, treinamento, cursos. Agora você vai encontrar o processo de contratação de empresa para curso, um processo de instrutoria interna. Você vai encontrar, então assim, os tipos de documentos especificamente. Então é isso que a gente precisa que vocês façam, que vocês batam com as áreas, no caso agora, a área de gestão de pessoas, essa tabela de temporalidade. E aqueles documentos que porventura forem encontrados que não estão previstos na tabela de temporalidade, vocês vão sugerir nessa consulta que a gente vai fazer. Tá? Esse é o ponto. Essa consulta que a gente está começando nesse momento a fazer com a área de gestão de pessoas, a gente vai fazer com todas as áreas da área e-mail e da área fim também. Então nós estamos fazendo esse piloto, começando esse projeto de construção coletiva e de validação dos nossos instrumentos no âmbito do Ministério Público Federal como um todo. Tá? Então basicamente é isso que a gente espera de vocês, é essa ajuda, esse auxílio que a gente pede. Tá? E vai ser enviado um link da intranet, onde vai ter todo esse, bem parecido como foi a consulta pública, né? Aquela que foi aberta para todo o MPF na ocasião da aprovação da tabela de temporalidade em vigor. Essa agora ela é voltada só para nós, comissões de gestão documental, só que nós não trabalhamos sozinhos, precisamos da ajuda das áreas. Então por isso que a gente centrou esse trabalho na presidência ou em alguém que seja designado da subcomissão. Nesse link, que é esse formulário, ele vai ser preenchido um link só por unidade. Ou seja, após esse envio, após essa remessa até a área de gestão de pessoas, depois vai ter o retorno, a gente vai dar um prazo de 15 dias, né? Então a gente imagina que vocês tenham, assim, por exemplo, 10 dias para poder a área trabalhar. É uma sugestão, né? Faça uma reunião, em 10 dias a área possa se debruçar sobre aquele material e mais uns 5 dias para que um integrante da subcomissão possa compilar isso no formulário. Então a gente não vai deixar aberto para toda a área de pessoal preencher. A gente está centralizando isso na subcomissão. Então esse link a gente precisa que vocês façam, que vocês vão até a área de gestão de pessoas, expliquem, lá eles vão distribuir os instrumentos e tem um prazo para vocês retornarem nessa reunião e eles encaminharem para vocês os dados para ser consolidado nesse link da intranet. Tá? Isso é uma sugestão de trabalho. Fica a cargo de cada unidade resolver a melhor forma. Mas essa foi a forma que nós fizemos aqui na PGR e vem dando bons resultados. Tá? Pronto. Esse é o trabalho que a gente espera de vocês. Agora eu quero aproveitar também essa oportunidade para poder dar uma explicação rápida dessa lógica que a gente está alterando na codificação do plano de classificação e da tabela de temporalidade. Talvez pode facilitar o entendimento para um presidente, para algum colega que não seja da área de documentação, o auxílio do colega de biblioteconomia, porque isso que eu vou dizer aqui agora é do métier, é da prática dos arquivistas bibliotecários, codificação de documentos. Mas eu vou explicar assim de uma forma bem genérica, bem rápida, porque está tudo escrito, bem detalhado no documento que vai anexo do plano de classificação, tá? Vai estar explicado lá. Então, a estrutura de codificação numérica ela é composta por um conjunto de algarismos. Um grupo de 3, de 2 e de 2. O que significa esses algarismos? Tá? Esse primeiro algarismo, ele diz respeito, a gente chamou de macrofunção. Macrofunção. São aquelas áreas maiores do Ministério Público Federal. A macrofunção 0, aqui no caso, ela foi chamada de atuação administrativa. Que é o que a gente vai trabalhar. Se começasse com um aqui, seria atuação
judicial. Se começasse com o algarismo 2, seria macrofunção, atuação judicial. Vejam que isso aqui é o que está no único. O único trabalha desta maneira. Tá? Então, toda a numeração nossa que começa com um desses algarismos, isso aqui é relativo a uma macrofunção. Esse segundo grupo de algarismos, ele diz respeito a uma função. A uma função no documento. Uma função. Tá? Na área e-mail, a macrofunção administrativa, a gente vai ter como funções aqui, assim como é na tabela de temporalidade aprovada já atualmente. Vocês vão perceber que é a mesma estrutura. Tá? No caso, vocês vão trabalhar com a 0, vou botar em azul aqui, com a 02, que ela significa gestão de pessoas. Basicamente é isso. Macrofunção, função. Aqui você tem o nível de subfunção. E esses algarismos aqui são as atividades. As atividades. A estrutura basicamente é essa. Então, o que vocês vão receber por e-mail é essa subfunção, uma macrofunção, atuação administrativa, uma função gestão de pessoas. Então, vocês vão trabalhar com isso aqui. E diversas subfunções aqui dentro, né? Recrutamento, pagamento de pessoal. Vocês vão ver que isso se parece com a estrutura que a gente tem hoje. E as atividades. Dentro das atividades, vocês vão ver que aqui estão os itens documentais. Processo disso, relatório daquilo, quadro disso, portaria referente a um assunto. Então aqui, isso que a gente precisa que vocês batam com as áreas. Dentro da atividade, vocês vão encontrar documentos, tipologias documentais, que é nesse universo aqui que a gente precisa que vocês vão até as áreas e façam esse batimento. Tá? Basicamente é isso, o trabalho. Agora, um último detalhe que eu quero, que foi uma saída que a gente encontrou, porque talvez vocês vão até as áreas e não vão ter todos os tipos de documentos. Por quê? Porque a gente identificou aqueles documentos que têm uma temporalidade maior. Aqueles documentos, geralmente os processos todos, a gente procurou listar eles. Agora, existem muitos documentos que, por exemplo, uma unidade faz como quadro, a outra faz como esquema, a outra faz como relatório. Então, prestem atenção nisso também, que às vezes a gente colocou como relatório gerencial, a outra unidade chama de quadro gerencial. Então, a gente pode entender que é o mesmo tipo de documento. Mas caso vocês encontrem esse documento que não esteja, vocês podem colocar como sugestão dentro de uma atividade específica daquela. Agora, um outro detalhe muito importante é que a gente teve uma saída. A gente não conseguir colocar todos os memorandos, todos os ofícios referentes a todas as atividades. Então a gente criou, tanto nessa área de gestão de pessoas, como em todas as outras, de material e patrimônio, orçamentos e finanças, todas essas outras áreas, a gente criou um 99, que a gente chama, que seria, tá? Vocês vão perceber, então, 002, 099, né, Carol? Uhum. 002, uma subfunção 99 com uma atividade 01. Esse 99 aqui, ele quer dizer o quê? Que eles são, vocês vão poder perceber, que são os documentos chamados rotineiros, ele chama controle de correspondências de conteúdo rotineiro. Então, na atividade, o que está descrito lá que vocês vão ver?
Aqui incluem-se documentos de trato passageiro, de conteúdo rotineiro referente à solicitação de informações, respostas, ofícios, memorandos, cartas e e-mail. O que a gente criou? E essa temporalidade, vocês vão perceber que ela é 2 anos no arquivo corrente e 3 anos no arquivo intermediário e depois você pode eliminar. Então, com isso aqui, a gente cria uma área que muitos documentos, aqueles documentos recebidos, que as áreas recebem com informações de trato passageiro, informações diversas, documentos que não justificam um prazo maior do que esse, poderem ser classificados e arquivados dentro dessa grande área, 99. Então, com isso, a gente não precisa ser exaustivo em todos os tipos de documentos, porque aquilo que a gente entende que não justifica você separar, classificar numa área, numa atividade específica, a gente consegue colocar nesse universo que em 5 anos atende tranquilamente a temporalidade antes do descarte. Agora, se você encontra um tipo de documento que você se considera que ele é um documento que é importante, tem que ter um prazo maior, que ele não caiba aqui, esse que é o documento que a gente está precisando que vocês nos mostrem. Ó, a gente tem aqui um processo que não foi levantado. E o processo não pode ficar aqui. A gente tem um relatório, a gente tem um parecer que não está no processo, que é um parecer que eu arquivo ele como pareceres da minha área de gestão de pessoas, que ele não pode ficar por 5 anos, porque eu preciso comprovar isso mais na frente, algum dado. Então, esse é o trabalho que a gente pede para vocês, tá? Para vocês poderem nos ajudar nessa missão que nós temos. Tá? Mais alguma coisa aí, Cabelinho? Não, isso eu acho que foi tudo. Foi tudo? Tá. Então, gente, é isso, tá? Eu agradeço pela paciência aí desse vídeo e a gente está à disposição. Qualquer dúvida, ainda tem os e-mails, tem os nossos telefones aqui para poder entrar em contato e a gente conta com a ajuda de vocês, tá? Esse é só o nosso início para a gente conseguir fazer um instrumento redondinho, afinado, que atenda a todos nós, tanto aqui na PGR quanto em vocês nos estados, tá? Muito obrigado e nos vemos na próxima.